Olá, que a paz do Senhor esteja com todos vocês hoje e sempre. No vídeo de hoje nós iremos falar sobre o fim do reinado de Josias à frente do povo de Judá. E a gente vai falar isso porque é uma história um tanto estranha, que a palavra de Deus não traz uma explicação muito contundente. A gente não tem nem como fazer muitas inferências sobre o texto, porque ele não nos dá muitas pistas. O que o texto vai dizer é que no final do reinado de Josias, o faraó Neco ele resolve atacar o rei Carqueme junto ao rio Eufrates, ou seja, próximo da onde ficava o reino de Judá. E o texto vai dizer que ele vai fazer isso conforme as ordens do Senhor. E só que por motivos que a gente não entende e a gente não consegue compreender, o rei Josias resolve atacar o faraó Neco. Ele resolve enfrentar o faraó Neco. Poderia ser um ensejo por domínio militar, para tentar conquistar a terra do Egito, acessar os seus bens, acessar uma rota de comércio com a África. Poderia ser para evitar que o Egito se criasse muito como uma força militar e pudesse afetar a vida de Judá. Poderia ser uma situação de oportunidade. Afinal de contas, o faraó ele foi para combater, poderia ficar enfraquecido com essa batalha e aí vencer o exército egípcio. Pode ser também. Mas a verdade é que Josias aparentemente ele fez algo que Deus não ordenou a ele. E aí quando ele faz isso, ele acaba perdendo a batalha. E o texto bíblico vai dizer que nessa luta, ele mesmo se disfarçando, ele é alvejado por flechas, ele acaba sendo ferido. Ele se disfarça como um soldado comum, mas ele ainda assim é alvejado, ele é ferido. Ele é levado para Jerusalém e ele acaba ali morrendo e sendo pranteado por toda Jerusalém e Judá. É triste a gente ver esse relato, mas quando a gente faz as coisas sem seguir a vontade do Senhor e por motivações que possam ser distintas, motivações até escusas, as coisas podem vir a acontecer com a gente. E no seu lugar assume o seu filho Jeoacás, e essa derrota que Josias vai sofrer vai ter consequências ainda sobre Jeoacás. O texto bíblico vai dizer que ele assume o reinado com 23 anos, mas o seu reinado ele vai durar apenas 3 meses, vai ser o reinado mais curto do reino de Judá. O texto bíblico vai falar apenas que ele fez o que o Senhor reprova, ou seja, aparentemente ele deixa para trás todos os ensinamentos que Josias deixou para o seu povo, ou seja, a reforma que Josias fez teve uma longevidade muito curta. E o que o texto bíblico vai dizer é que o mesmo faraó Neco, que enfrentou o povo de Judá e que acabou derrotando Josias daquela forma na batalha perto do rio Eufrates, que o faraó Neco ele prende o rei Jeoacás na cidade de Ribla, deporta-o para o Egito, cobra um imposto de Judá, e Eliaquim, que é o irmão de Jeoacás, é colocado por Neco no trono de Judá, tendo seu nome mudado para Jeoaquim. Então, esse rei Eliaquim, que se torna Jeoaquim, ele é empossado pelo faraó Neco como rei de Judá, e assim se inicia o processo de destruição completa do reino de Judá como uma nação independente. A lição que fica para nós com esse término tão desastroso, novamente, é que Deus ele vai agir de forma a evitar que os seus planos sejam frustrados. Até porque os planos de Deus não podem ser frustrados, a verdade é essa. Mas ele vai, quando a gente tenta seguir caminhos que não são os caminhos que ele anuncia para nós,
ele irá fazer com que as coisas aconteçam em nossas vidas, permitindo que algumas coisas aconteçam em nossas vidas para que a gente possa vir a se consertar. E não quer dizer que as coisas não vão acontecer conosco em nossas vidas. Isso não quer dizer que nós não estamos sujeitos às mazelas desse mundo. Mas a verdade é que quando nós decidimos nos afastar de Deus, quando decidimos tomar as decisões nas nossas vidas pela nossa própria mente, nós estamos sujeitos às consequências disso. E as consequências disso são de nós não termos a companhia do Senhor, né? Nós não termos a clarividência que o Espírito Santo nos dá para podermos enxergar as opções, as portas não se abrem, os caminhos se escurecem, e a gente passa a viver com a mesma visão limitada que qualquer pessoa nesse mundo. E quando isso acontece, as coisas vão acontecer. As consequências vão acontecer. A grande maravilha é que mesmo que a gente venha fazer isso, no momento que a gente se arrepender, a gente pode ter a certeza de que o Senhor irá nos perdoar. E mesmo que a consequência para isso venha a ser a nossa morte, a verdade é que no final das contas, como nós temos aceitado a Cristo como nosso Senhor e Salvador, que Ele irá nos receber junto com os outros santos nos céus para vivermos eternamente com Ele. Então, a lição que fica para nós é que a gente venha a seguir os caminhos do Senhor, a gente não se permita se levar por decisões sem pensar, né, decisões impensadas da nossa mente, e que a gente possa seguir a nossa jornada sempre pensando na vontade que Deus tem para as nossas vidas, para que a gente possa evitar consequências desastrosas como as que aconteceram com Josias. Paz e graça. Que Deus os abençoe.